Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmão, nós deixamos o segundo domingo para recolhermos os alimentos e abençoá-los, para fazermos a obra social. Vamos estender as mãos aqui. Você que não trouxe, quiser trazer durante a semana, vamos abençoar esses alimentos e que eles tenham o destino certo para levar também a palavra de Deus. Senhor, te agradeço por cada irmão que contribuiu, que tirou uma parcela daquilo que o Senhor os tem dado para auxiliar os mais carentes e necessitados. Pai, o Senhor nos disse que uma fé operante, ela também faz obra social e nos aperfeiçoa também na caridade, Senhor. No nome de Jesus consagramos esses alimentos. Nós te pedimos, separe as famílias que têm precisado tanto do sustento físico quanto espiritual. Nos leva lá como uma flecha, Pai. Aqueles que têm orado por comida, aqueles que têm, meu Pai, feito provas com Deus, nos leva até eles, Senhor. Responda-os através dessas cestas que aqui serão montadas, para que, ó Deus, pessoas conheçam o Teu amor e desfrutem da Tua graça, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor. Dá boa noite para o irmão que está do seu lado aí. Ontem, os nossos jovens estiveram lá em Barretos assistindo um filme que está sendo divulgado aí em toda a nação, chama o Som da Liberdade, e ele trata da exploração sexual e do rapto de crianças e envio delas para outras terras, para outros países, para serem abusados. Eu gostaria de te convidar a assistir, se você puder. Às vezes a gente não tem noção do que acontece aí fora e do poder que Deus nos concedeu como igreja de também orarmos por isso. Amém? Eu quero agradecer a cada irmão que ajudou aí com doação de roupas. Hoje de manhã foi feito o bazar na nossa igreja em São Benedito, né? E foi uma grande bênção, uma porta também de evangelismo. O nosso culto de quinta-feira, preste atenção aqui em mim, nosso culto de quinta-feira, ele vai ser antecipado para a quarta, essa semana, das 7h30 às 8h30, os cultos do meio de semana têm sido cultos rápidos, compactos. Você pode vir com a roupa do serviço que 8h30 em ponto eu termino o culto, para não atrasar os seus compromissos. Mas vai ser quarta-feira, véspera de feriado, porque no feriado, na quinta, vai ter um encontro de mulheres. Amém? Cadê as irmãs? Dá um glória a Deus aí. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na quinta-feira, tá? Ainda que seja feriado, vai vir uma irmã de fora ministrar sobre equilíbrio emocional. Quem não comprou a camiseta, vem de rosa. Irmãos, nós temos postado as informações da igreja no nosso grupo no WhatsApp. Você que não está no grupo do WhatsApp da igreja, pois procura o Vitor. Se você quiser mesmo realmente acompanhar, entra lá. Lá a gente posta as informações de culto. Lá os irmãos que é da rede de homens e mulheres de negócio apresentam seus produtos. E também quando a gente vê alguma coisa de porta de emprego, a gente compartilha lá. O encontro de mulheres, 4h, 16 horas. As irmãs repetem aí, 4h, na quinta-feira. Amém? Eu queria chamar os irmãos do Ministério Infantil, os monitores, vem aqui à frente.
tá? Fica de frente para eles, irmãos. Irmãos, esses irmãos aqui, eles têm se dedicado aí em bastidores de cuidar das nossas crianças. Das 7 às 7h30, está cuidando dos adolescentes, né? Dos pré-adolescentes, de 8 a 13 anos. Então você que tem criança nessa faixa etária, traga aqui na igreja, começa às 7, termina às 7h30. Depois da pregação da oferta, até o final do culto, aí é com os pequenos. Qual a idade mesmo? De 3 a 8 anos. Então, muitas vezes eles vão perder pregação, eles vão se ausentar para estar cuidando dos filhos dos irmãos. E eu gostaria de honrá-los aqui por isso, né? E pedir a vocês que estendam as mãos, nós vamos orar por eles. Porque hoje um dos trabalhos mais importantes da igreja do Senhor é guardar essa geração. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que conceda graça e sabedoria a cada irmão e irmã que aqui está à frente, que tem posto a mão no arado e tem se empenhado em cuidar das crianças e dos pré-adolescentes da nossa igreja, Senhor. Conceda-lhes sabedoria, conceda-lhes autoridade espiritual para fazerem a tua obra, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vocês podem ficar aqui. Eu queria dar alguns recados aos pais. Eu sempre acompanho, eu sempre vejo relatórios, sempre converso, procuro saber o que está acontecendo. Há uma realidade, irmãos, que as crianças, as pessoas desde novas têm entrado no mundo da pornografia. Pais, vocês precisam ver o que os filhos de vocês ficam vendo em celular. Precisa bloquear determinados sites, precisa monitorar as coisas. Crianças estão mexendo com pornografia. Eu quero instruir mães e pais de meninas, a roupa que se veste. Uma menina comportada desde nova tem roupa comportada dos pais. Isso é educação. Moças que ficam sensuais na sua adolescência, na sua infância, os pais deram roupas de sensualidade para elas. Então, por favor, zelem por isso. Ensine os seus filhos que na igreja não se mexe com celular. Entrou na igreja, acabou o celular. Pastor, mas eu gosto de ver a Bíblia. Irmão, compra uma Bíblia, mas celular na igreja não. É dessa maneira que nós vamos educá-los a andar nos caminhos do Senhor e crescer como uma geração consagrada. Amém? Vamos chamar as crianças que vão subir agora. Vem os adolescentes também, vamos orar por todos vocês, depois só sobe as crianças. Que tesouro, irmãos, está aqui na nossa frente. Você vê em toda a Bíblia que o diabo, ele queria pegar crianças, porque Satanás sabe que ele mata gerações pegando crianças, mas essas estão guardadas para o serviço de Deus. Amém? Estenda as tuas mãos sobre elas. Pai, nós consagramos a Ti as crianças e os pré-adolescentes da nossa igreja, Senhor. Declaramos eles guardados da ideologia de gênero, declaramos eles guardados de toda ciência oculta, de toda religião que não é o cristianismo, que promove trevas em vez de luz. Declaramos essas crianças guardadas de toda agressão física e verbal, de todo abuso sexual, Senhor.
Pai, guarde as creches, guarde as escolas em que eles estão, livra de homens sanguinários e malignos, livra-os de tráfico infantil, Senhor, que haja anjos guardando-os, que eles sejam cheios do Espírito Santo e desde novos aprendam a orar, a temer o Teu nome, tendo prazer e alegria de vir à igreja, que os seus pais os eduquem no temor do Senhor, Pai, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar e apenas os pequeninos, bem pequenos, vão subir. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 122. Salmo 122, versículo de número 6. Salmos é uma coletânea de cânticos, não apenas de Davi, tem de Moisés, tem de Asaf, principalmente de Davi. Está geralmente no meio da Bíblia, Salmo 122, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Coloque a sua mão direita sobre esse texto e diga assim comigo: Espírito Santo, aquiete a minha alma e fale comigo essa noite, através dessa palavra. Me exorta, me eduque, me desperte e alinhe a minha visão com o que está previsto na Bíblia, no nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, ele reúne com os discípulos e ele diz assim: vocês, quando observam o fim da tarde, vocês conseguem notar se no dia seguinte vai haver chuva ou vai haver sol? Como que vocês ainda não discernem os sinais do fim dos tempos? Algo que eu e você devemos buscar é o discernimento, é o conhecimento, é a revelação daquilo que breve está para acontecer. Eu não sei se você acompanhou, é impossível que até hoje alguém não tenha sido informado ou acompanhado, mas ontem estourou no Shabat, no sábado dos judeus, um ataque terrorista para destruir, para amedrontar boa parte de Israel. Irmãos, eu acho interessante que esse grupo terrorista buscou o sábado, que é um dia especial para os judeus, e buscou fazer isso no momento em que está sendo costurado um acordo de paz. E eu gostaria de nessa noite ministrar ao seu coração o que o conflito de Israel nos alerta. Repita comigo: o que o conflito em Israel nos alerta. Preste atenção no que eu vou te dizer. Israel, a nação de Israel, ela é um
pêndulo, ela é um relógio, ela é um apontamento de Deus para tudo aquilo que acontece com a igreja do Senhor, para tudo aquilo que acontece com o povo de Deus espalhado na terra e com tudo aquilo que acontece nas nações da terra. Tudo aquilo que na Bíblia foi profetizado sobre Israel, alcançou Israel, alcançou o povo de Deus e alcançou as nações da terra. Tudo que acontece em Israel influencia espiritualmente, direto ou indiretamente, as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, de cumprimentos proféticos. Um dia Deus levanta o profeta Zacarias no capítulo 12, para dizer que Jerusalém seria um lugar odiado pelos seus adversários em redor, mas que Jerusalém seria um cálice na mão de Deus, não conseguiriam destruir Jerusalém. Essa profecia se cumpriu, essa profecia vive se cumprindo. Irmãos, quem estudou história, quem já ouviu falar sobre os povos, os astecas, os maias, os incas, todos acabaram. A grandeza da Síria acabou, a grandeza do Egito um dia acabou, mas a glória de Deus num país tão pequenininho, ninguém consegue destruir. Israel é protegido pelo Senhor. Depois vem o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel diz o seguinte, que pelo pecado de Israel, eles seriam espalhados pela terra, mas que chegaria um momento que Deus voltaria a reunir esse povo. Quando nós vemos na história que se ataca o norte, que se ataca o sul de Israel, que se destrói o templo de Salomão, leva toda a sua riqueza embora, e os judeus têm que ser mortos, levados cativos, se cumpre a profecia de Ezequiel. Irmãos, por que o cristianismo é tão confiável? Por que a Bíblia é tão confiável? Porque tudo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Um dia Deus vai levantar o profeta Isaías, isso aqui me chama a maior atenção, que Deus levanta o profeta Isaías para fazer uma pergunta: como que num único dia se forma um país? Como que em um único dia é possível formar uma nação? Eu gostaria de te perguntar, você acha que em um dia é possível formar um país? Tem jeito de um dia formar uma nação? Não tem, irmão. Quanto tempo levou para formar Estados Unidos? Quanto tempo levou para formar o Brasil? Só que a Bíblia declara que um dia Deus pode fazer algo por Israel. Em 1948, num único dia, a Organização das Nações Unidas estabelece o reino de Israel. Num dia se cumpre a palavra de Isaías. Em um dia Deus construiu uma nação. Eles voltaram, cumprindo a profecia de Ezequiel, para o mesmo território que um dia eles estavam. Repita comigo: a palavra de Deus, ela se cumpre. E aqui eu quero te dar um dado histórico. Daqui a um pouco eu vou entrar em alguns princípios que eu quero compartilhar com você essa noite. Jerusalém teve dois grandes templos, que são os templos de Israel, os templos de Salomão. O primeiro templo, tão glorioso de Salomão, como nós conhecemos com o próprio Salomão. Aquele templo é destruído, depois se reconstrói um templo menor, que a Bíblia diz que a glória dessa segunda casa seria maior, também foi destruído. O pecado faz destruir tudo, irmão, e aquele povo pecava e Deus permitia que se destruísse. Mas a expectativa da construção de um terceiro templo. Eu quero chamar a sua atenção, não sei se você já viu alguma foto, algum retrato de Jerusalém. Depois você chega em casa, agora não, você chega em casa, você procura. Mas todo quadro que mostra a foto de Jerusalém tem uma igreja, uma mesquita, com uma abóboda de ouro em cima. Então todo retrato de Jerusalém dá para ver aquela abóboda. Aquilo lá é uma mesquita árabe, que está construída onde os judeus esperam reconstruir o terceiro templo, o terceiro glorioso templo. Fazendo acordo de paz, olha a guerra que está virando.
Imagina os judeus tentarem reconstruir um templo no lugar que tem uma mesquita árabe. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Pastor, isso é impossível. É aí que está o pêndulo da história que eu e você precisamos entender. Vai surgir um homem na terra, por um nome que nós conhecemos como Anticristo, e ele conseguirá levantar esse templo ali pelos judeus. Ele vai se mostrar um grande líder mundial para costurar paz. Irmãos, de tempo em tempo, eu tenho 33 anos, né? Eu estou esquecendo, mas pessoas que acompanham o noticiário vai poder testemunhar que de tempo em tempo Estados Unidos tenta costurar alguma coisa, Estados Unidos tenta costurar um acordo de paz, ninguém nunca conseguiu. Mas vai chegar uma hora que um homem vai conseguir trazer paz na terra, uma falsa paz na terra, e vai construir o templo onde está esse lugar. E aí sim, o pêndulo de Israel vai parar. E aí eu entenderei que no Kairos de Deus marcou a vinda do Senhor Jesus, o surgimento do Anticristo. Eu e você não podemos nos deixar ser levado como apenas mais uma notícia que está acontecendo aí fora, como mais uma guerra qualquer de tantas outras que existem. O conflito de Israel, ele nos traz diversos significados, ele nos traz diversos alertas. E o primeiro alerta que eu quero deixar ao teu coração essa noite é que rejeitar o senhorio de Cristo traz muitas tragédias. Repita comigo: rejeitar o senhorio de Cristo traz tragédias. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11, que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Eram os judeus. Jesus veio para eles, mas os seus não receberam. Eles rejeitaram o senhorio de Cristo. Eles estão esperando que o Messias apareça, esse homem que eu disse que vai trazer paz e que vai construir o terceiro templo. Os judeus entenderão que é o Messias que eles esperam, mas o Messias já veio. Entenda que todas as vezes que eu e você temos a oportunidade de nos submeter a Cristo, de andar no caminho de Cristo, de viver os planos de Cristo, e por livre e espontânea vontade, no arbítrio que os céus nos deu, nós rejeitamos, estamos comprando tragédias para nós. Por que tantas guerras? Não é apenas porque um é descendência de Isaac e outro é descendência de Ismael, não apenas, é porque rejeitaram. Irmão, quando Jesus, perto do seu martírio, se aproxima de Jerusalém, ele chora e ele clama: Jerusalém, você que menospreza os seus profetas, quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo de minhas asas, como uma galinha junto os seus pintinhos, mas vocês sempre os rejeitaram. Não rejeite o senhorio de Cristo na sua casa. Não rejeite o senhorio de Cristo na sua vida. A porta é estreita, o negócio é desconfortável, exige renúncias, mas o senhorio de Cristo nos protege, o senhorio de Cristo traz provisão, o senhorio de Cristo nos abençoa e o senhorio de Cristo nos leva para a eternidade. Ande debaixo do senhorio de Cristo. Pastor, até hoje eu não tenho vivido isso na minha vida. Então o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55, versículo de número 6: busquem o Senhor enquanto vocês o podem achar, invoquem o quanto Ele está perto, deixe o ímpio os seus caminhos e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Todas as tragédias que você experimentou até hoje por viver fora do senhorio de Cristo, Deus pode fazê-las cooperar para o teu bem, como está em Romanos 8, 28. Se você no dia que se chama hoje não endurecer mais o teu coração.
e deixar Cristo ser o Senhor e o Salvador da sua vida, aí até o mal vira bênção na sua história. Amém. Um segundo alerta que esse conflito em Israel nos traz. Eu não estou, você vai perceber que eu não estou aqui declarando nada além do que está na Bíblia. Mas você, por ser uma pessoa tão sábia e inteligente, pode convir comigo que a terra está em caos. Eu gostaria de alertá-los e pontuar alguns eventos que desde 2000 nós estamos, desde 2020, nós estamos em 2023. Desde 2020 tem acontecido. Estoura uma epidemia. Da mesma forma que ela veio, ela foi embora. Nem parece que há algum tempo atrás que as pessoas falavam de diagnósticos de perder parte do pulmão, dos respiradores e dos sustos da televisão. Mas tão logo termina a epidemia, se estoura uma guerra na Ucrânia, que ainda não terminou. No meio desse período, aparece uma seca na nação brasileira, que destrói boa parte do sul e que faz os preços aumentarem. A guerra na Ucrânia faz estourar os preços no petróleo. Nem termina, nem continua um pouco, o mundo se adapta com uma guerra e todo mundo vai tocando. Aparece um calor terrível nas nações da terra, não está só no Brasil. Começou essas notícias há alguns meses que pessoas nos Estados Unidos estavam morrendo, morrendo pelo calor. Essa seca chega aqui, aumenta a temperatura. Alguém pode dizer, mas seca sempre existiu. Mas desde quando se mede, nunca alcançou temperaturas tão altas como essa. E agora estoura. Desde 2006 não existe uma guerra em Israel, estoura uma guerra em Israel. O que nós percebemos? A terra está vomitando. A terra está em caos. Pergunta para mim por quê? Porque o pecado bota tudo em caos. O pecado da humanidade. Há algumas semanas, a semana passada, algum irmão da igreja, eu não me lembro qual, me perguntou, pastor, as pessoas antigamente viviam mais, quando nós lemos o livro de Gênesis, contava isso certo, ou era outra forma de contágio? Não, contava certo. É porque ninguém foi criado para morrer. Havia amizade entre os animais, mas o pecado vai trazendo uma fúria tão grande que Deus decidiu por si só reduzir a idade do homem no máximo a 120 anos. O mundo está em caos. E quando eu percebo que o mundo está em caos, irmãos, esse alerta deve trazer para mim e para você o entendimento que o cenário está cada vez ficando propício para o surgimento do anticristo. Nesse ano, o presidente do Brasil, em uma das suas viagens internacionais, ele disse assim: precisamos buscar uma nova organização do mundo para trazer paz mundial. Não estou dizendo nada dele, mas eu estou dizendo que isso é um clamor de muitos governantes que querem que apareça alguém para trazer paz. E esse anseio, irmão, é uma resposta bíblica para o surgimento do anticristo. Diante de tudo isso, querido, em que se aproxima o fim dos tempos, por que você está perdendo tanto tempo com as coisas da terra em vez de servir Jesus? Por que tantas pessoas andam distraídas, embaraçadas, embaralhadas com tantas coisas? Se o sinal do fim dos tempos deveria gerar mais temor e tremor no nosso coração, e quem não é batizado, batizar, e quem não ceia mais ceiar, e quem está em pecado se reconciliar com Deus, e quem não está perseverando ficar firme, e quem não serve começar a servir ao Senhor, porque Jesus, irmão, a sua vinda está batendo a porta. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Jesus está para voltar.
Amém? Irmãos, um terceiro alerta que esse conflito em Israel nos traz, que nós devemos, eu quero usar um termo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 9. Paulo diz assim: eu me angustio por Israel. E é essa base do texto que eu li com vocês no Salmo 122, que Davi, no auge do seu reinado, ele diz assim: orem pela paz de Jerusalém. Irmãos, porque eu e você devemos orar por Jerusalém, porque foi pelo pecado deles, a incredulidade deles, que Deus nos alcançou. Por um escorregão deles nós fomos salvos. A Bíblia diz: se aqueles que erram nos dão bênçãos, imagina quando eles forem restaurados por Deus, o quanto nós seremos mais abençoados. Devemos orar por Jerusalém, irmãos, porque lá estão os descendentes de Abraão, amigo de Deus, e somos pela fé herdeiros das promessas de Abraão. Devemos orar por eles para que eles tenham encontro com Jesus. Eles não reconhecem ainda que Cristo é o Messias, mas saem relatos de tempos em tempos que Deus tem aparecido em sonhos para eles, Jesus tem aparecido em sonhos por eles. Eu oro por isso, irmão. Nós devemos orar por Jerusalém, porque a Bíblia diz que se você aprender a amar Jerusalém, Deus vai te prosperar aqui no Brasil. É o que está escrito aqui. Sejam prósperos os que te amam. Você quer prosperar financeiramente? Você quer prosperar na tua vida? Ore por Jerusalém. Para quê? Para que haja paz em Jerusalém, para que haja prosperidade em Jerusalém. Nas intercessões que nós fazemos, como nós fizemos essa madrugada de oração aqui na igreja, às 5 às 6 da manhã, um dos nossos alvos era Jerusalém. Nem tinha estourado esse conflito e nós já estávamos orando por Jerusalém. Quando eu escrevi esse devocional, um dos alvos de intercessão que eu pus aqui é orar pela paz de Jerusalém. Ore por Jerusalém. Você precisa se conectar nesse pêndulo escatológico que é Israel. Chegue mais cedo, irmão. Chegue meia hora antes dos cultos. Venha aqui orar. Nosso grupo de intercessão se posiciona aqui, sob a liderança da pastora Raquel. Adquire o seu devocional. Faça um compromisso todos os dias de orar. Hoje eu vi um vídeo estarrecedor, porque esse grupo terrorista começou a levar crianças. Eles foram andando nas ruas e pegando as crianças para servirem de moeda de troca ou de escudo humano na frente de uma possível guerra. Só que uma dessas crianças começou a chorar demais, e um pega a arma e mata a outra do lado do seu irmão. Estamos aqui confortáveis, mas tem alguém que precisa da nossa oração nos outros cantos da terra. Irmãos, um quarto alerta que eu quero deixar à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui representada, que esse conflito em Israel nos traz, é que precisamos urgentemente fazer missões. Não vou te dizer para você ir em Israel pregar o Evangelho, mas você não pode, no mínimo, não sair de porta em porta nessa cidade falando do amor de Jesus. Não estou dizendo aos jovens para ir às universidades dos Estados Unidos pregar o Evangelho, mas eu posso te dizer que no mínimo na escola e na faculdade que você está, você não pode andar sem um panfleto evangelístico falando do amor de Jesus. Eu quero convidar a igreja, nesse próximo sábado à tarde, eu vou marcar o horário certinho. Quero convidar a igreja, nós vamos para o bairro da entrada da cidade, bater de porta em porta, entrando nos lares e orando. E depois nós vamos terminar esse grupo de evangelismo lá no portal da cidade. Nós vamos fazer uma vigília consagrando Miguelópolis ao Senhor Jesus. Nós precisamos urgentemente fazer missões. Nós precisamos urgentemente andarmos nas obras de Jesus, porque tudo o que está acontecendo, irmão, é porque alguém não conhece Jesus, e é porque outra pessoa muito próxima não falou de Jesus para essa pessoa. Que nós possamos assumir a nossa responsabilidade
e fazermos o que Davi nos pediu: orarmos por Jerusalém. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Você que essa noite está aqui e deseja se reconciliar com o Senhor Jesus, emendar os teus caminhos com os caminhos de Deus Pai. De onde você está, levante bem alto a sua mão direita, que eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, Tu sabes agora quem é que ergueu as mãos aos céus. E eu peço, visita o coração de cada irmão que está com o coração inclinado aos céus. Conduza-o ao arrependimento, Jesus. Livra-o das distrações e de toda cegueira espiritual. Corta, Senhor, as cordas do pecado que sorrateiramente vem tentando prendê-los. Amado de minha alma, aviva o espírito de cada pessoa que está com a mão erguida, trazendo a sede, a fome pela Tua presença, o desejo de orar e de buscar a Tua face, Senhor. Faça algo novo, Senhor, na vida destes irmãos, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós vamos erguer as mãos bem alto. Eu vou pedir para que você estenda aqui para o altar, representando a nossa direção para Israel e Jerusalém. E nós vamos clamar por Israel. Mas antes de clamarmos, eu vou pedir para que você fique em silêncio por um momento e que você medite nesse cântico que nós vamos entoar ao Senhor. Que o Senhor gere amor e compaixão no seu coração por Israel essa noite. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará.
libertará. Senhor Jesus, nós clamamos diante de Ti, Pai, pela nação de Israel nessa noite. São descendentes de Teu amigo Abraão, Senhor. Senhor, visita Israel nessa noite, Senhor. Meu Pai, mostra o Teu braço forte naquela nação, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, coloca anjos a guardarem aquelas fronteiras. Livra-os de todo homem terrorista, de todo ataque maligno, Senhor. Senhor, em o nome de Jesus, que todo drone, Senhor, que todo míssil, que tudo aquilo que está apontado do Líbano, do Afeganistão, meu Pai, das nações árabes contra Israel não funcionem, Senhor. É a menina dos Teus olhos, Senhor. Jesus, nós clamamos pelos civis que ali foram presos, por cada criancinha levada cativo, Pai, por cada soldado levado cativo, Senhor. Pai, proteja-os, dê um livramento sobrenatural. Envia anjos como o Senhor enviou na prisão de Pedro e saca-os de todo o calabouço, Senhor. Pai, nós oramos para que os judeus tenham um encontro com o Senhor Jesus. Senhor, apareça a eles em sonhos e em visões. Guarda os Teus pastores e os Teus missionários naquela terra, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Messias, Yeshua HaMashiach, enviado para a salvação deles, Senhor. Pai, eu oro também pelos árabes, que são descendentes de Ismael, filho de Teu servo Abraão, Senhor. Senhor, que os árabes também se convertam ao Evangelho de Jesus e sejam salvos. Pai, em o nome de Jesus, que toda cegueira, que todo engano que a religião trouxe no Oriente Médio, Senhor, caia por terra nessa noite. Senhor, cessa esse conflito, Senhor. Que haja paz e prosperidade nos palácios de Jerusalém. No nome de Jesus, dá um sinal do Teu favor, Senhor. Senhor, nós Te pedimos perdão por esse conflito. Nós Te pedimos perdão por todo o pecado em nome de Deus. Por todo assassinato em nome de Deus, nós Te pedimos perdão, Senhor. Tu não és assim. Senhor, coloque a Tua potente mão. Defenda, Senhor, o Teu povo, Senhor. Quando em cativeiro Te levaram de Sião, e os Teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora
libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluia, aleluia. Quando nós oramos por Israel, quando nós clamamos por Jerusalém, nós estamos alinhando o nosso coração às batidas do coração de Deus. É a menina dos olhos do Senhor. Deus fará de tudo para salvar o seu povo, é o povo de Deus. E quando nós amamos, quando nós oramos em compaixão, nós não só prosperamos quando entendemos o que é a obra do Senhor na terra. Que o Espírito Santo gere no teu coração o choro que tantos estão chorando, para que os teus joelhos desçam ao chão. Que o Senhor gere em você a compaixão que está nos céus ao ver o que esses bombardeios têm causado. Que nós, como igreja do Senhor, possamos estar vigilantes, sóbrios, em completo discernimento espiritual, porque breve virá o nosso Senhor. Ele virá e Ele buscará os que se renderam a Ele e se submeteram ao teu senhorio. No nome de Jesus, erga a mão ao céu mais de uma vez. Senhor, nós clamamos por chuva sobre a nossa cidade, sobre essa região, sobre a nação brasileira. Senhor, todo bloqueio que a massa de ar quente está fazendo, Senhor, sobre essa nação, nós repreendemos nessa noite. Manda, Senhor, embora essa massa de ar quente, Senhor. Que venha, meu Pai, um tempo de frescor, que venha chuvas, que venha, meu Pai, um clima fresco sobre Miguelópolis e sobre o Brasil. Senhor, em nome de Jesus, nesse mesmo sentimento missionário em que estamos essa noite, nós te pedimos, traga um grande avivamento nas nações da terra. Aviva, Espírito Santo, a tua obra nos quatro cantos da terra. Senhor, gera arrependimento nas nações, que as pessoas aprendam a temer e tremer diante do teu nome, Senhor. Que venha sinais e maravilhas do Senhor nos céus e na terra nesses dias por vir, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. No nome de Jesus, cumprimente os seus irmãos.